Bom dia, meus caros amigos, irmãos, ouvintes deste canal, onde nós estudamos a palavra de Deus. Eu me alegro muito porque hoje estamos finalizando, né, a carta de Paulo aos Romanos, o livro de Romanos. E Paulo finaliza essa carta, ele termina essa carta saudando alguns amigos e irmãos. Tão bonito, muito bonito mesmo. E Paulo falando sobre o povo do Evangelho, né? Aqueles que serviam a Cristo com ele, que estavam juntos, né? E ele fala aqui que ele envia uma mulher especial à igreja em Roma, né? No capítulo 16, no verso 1 e 2, que eu quero começar esse capítulo lendo esses dois versículos. Ele fala assim, olha, ele saúda, né? Fala saudações pessoais. Ele diz assim, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, eu quero aqui deixar bem claro que o Senhor Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele tanto usa o homem, gênero masculino, como usa a mulher, gênero feminino. Muitas, eu vou dizer religiões, tá? Porque a própria Bíblia nós vemos mulheres que serviam Jesus, o acompanhavam, serviam ao Senhor com seus bens. E nós vemos aqui Paulo também recomendando essa irmã em Cristo, né? Que tem o nome de Febe. Aí ele fala que ele envia essa mulher. E que essa mulher era muito especial lá na igreja em Roma. Quem era ela? Febe, uma serva piedosa de Cristo, está escrito aqui no capítulo 1 e 2, né? E de onde que ela vem? Ela vem da igreja em Cencreia. E por que que ela vai a Roma? Ela vai ministrar a igreja romana, assim como fez em várias outras igrejas. É bíblico isso, irmãos. E muitas denominações generalizando, né? Para ficar claro para você que me ouve, você que tem dúvidas a respeito se Deus usa mulher, se mulher pode ser pastora, se mulher pode ser presbítera. Mulher é tão assim usada por Deus quanto os homens. Nós não temos que discriminar, é o homem, é a mulher, não, é servo e serva de Deus. E fala aqui no capítulo 16, verso 2, além de Jesus, no seu ministério, ter sido servido por mulheres com os seus bens, serviam a Jesus, cuidavam dele, andavam com Jesus. Nós vemos aqui Paulo recomendando essa nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia, né? E ele recomenda que os irmãos a recebam, que cuidem dela, né? E ela vai a Roma exatamente para ministrar a igreja romana, assim como ela já havia feito em outras várias igrejas. E Paulo envia uma saudação especial à igreja em Roma. Ele envia saudações a 26 pessoas. Nesse capítulo nós vamos ver isso. Fala dos seus amigos, seus irmãos, seus parentes, né? Ele, não vou citar os nomes aqui porque eu quero que você leia esse capítulo onde Paulo, eu estou fazendo um resumo, ele termina essa carta saudando alguns amigos, irmãos e parentes, dando instruções para eles. E Paulo tinha parentes, né? E ele saúda todas essas pessoas nessa carta, e ele fala até de um certo Tércio, que era um escrivão, né, dessa carta, ditada por Paulo. Foi Tércio que escreveu a carta aos Romanos, ditada pelo apóstolo Paulo. Isso está no versículo, irmãos, 22, que eu quero deixar frisado aqui para vocês, né, que essa carta foi Paulo quem ditou para que esse nosso irmão lá do passado escrevesse essa carta. Ele fala assim, olha, aí ele fala assim, Paulo fala no versículo 21, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason
e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Falando quem havia escrito essa carta ditada por Paulo. E Paulo, ele alerta alguns causadores de problemas na igreja romana. Então, nós vemos que lá no passado, as igrejas já tinham os mesmos problemas que nós temos nas nossas igrejas atuais, né? E ele fala lá, no capítulo 16, a partir do versículo 17, que muitos estavam causando divisões na igreja, que muitos estavam ensinando doutrinas falsas e estavam atrapalhando a fé das pessoas. E Paulo fala assim, por que eles estão fazendo isso? Eles faziam isso, irmãos, olha só, preste muita atenção. Eu vou ler o versículo. No versículo 18 e 19, Paulo fala que eles estavam fazendo divisão, pregando doutrinas falsas, atrapalhando a fé das pessoas para obter dinheiro e poder para si próprio. Irmãos, nós não vemos isso nos nossos dias atuais, não é para que você e eu fiquemos escandalizados, não. Mas Paulo, ele faz a promessa do evangelho que um dia, ele fala assim no versículo 20, que um dia Deus destruirá Satanás sob os seus pés. E Paulo fala desse poder do evangelho, que o evangelho tem poder para fortalecer todos nós, os crentes, que ele tem poder para salvar os pecadores. Então, eu quero ler o versículo 18 e 19, onde Paulo fala dessas pessoas, de alguns que estavam trazendo divisão na igreja. Estavam ensinando doutrinas falsas e atrapalhando a fé das pessoas. E que eles faziam isso para obter dinheiro e poder para si próprios. Então, ele fala aqui, olha, eu vou ler, verso 18 e 19. Ele fala assim, eu vou ler o 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado, olha só, com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Aí ele fala no verso 20, irmãos, olha, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aí ele saúda a igreja, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amados, e aí ele fala no versículo 26 assim, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham crer nele e a obedecer-lhes. Sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Finalizamos esta carta. A observação que eu quero fazer para deixar aqui, porque esse capítulo é Paulo saudando, né, a igreja de Roma, enviando pessoas para ministrar a igreja lá em Roma, que inclusive foi uma mulher. Quero deixar bem claro isso, para que se você tinha dúvida ou você foi ensinado que mulher não prega, que mulher não ora, que mulher não pode estar no púlpito da igreja, irmão, se isso fosse real, não estaria escrito aqui na palavra de Deus, né? Onde Paulo recomenda, enviando Febe à igreja de Roma, para que ela pudesse ministrar lá. E também outra observação, eu quero deixar claro aqui, que Deus deixa escrito para mim e para você, que isso já acontecia lá na igreja, lá no passado, irmãos, há quantos mil anos atrás. Acontece conosco, acontece nas igrejas, divisões, pessoas que causam confusão dentro da igreja, separação, divisão. Ele fala aqui, né, de ensinamentos falsos, doutrinas falsas, que isso atrapalha a fé, né, das pessoas.
E ele fala que essas pessoas fazem isso para obter dinheiro e poder para si. Capítulo 16 de Romanos, do verso 17 até o verso 20. Mas também ele fala de uma promessa que um dia, né, no versículo 20, que um dia Deus destruirá todo engano, toda mentira, que ele destruirá Satanás debaixo dos seus pés. E ele fala do poder da palavra, ele fala do poder do evangelho. Está no versículo 25 até o 27. Ele fala que o evangelho, a palavra de Deus, tem poder para fortalecer os crentes e que esse evangelho ele tem poder para salvar pecadores. Em nome de Jesus, a palavra de Deus, não se esqueça, a palavra escrita, que eu e você temos que lê-la, estudá-la, meditar nela. É a palavra escrita, é Jesus Cristo de Nazaré, o verbo vivo encarnado entre os homens. Eu deixo a paz do Senhor para vocês, vocês que estiveram comigo, me acompanhando nesse estudo, que Deus os fortaleça, que Deus os encha de paz, de gozo, de alegria, na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste dia, meus irmãos. Finalizamos a carta aos Romanos, amém? Deus os abençoe ricamente. Vamos orar para ver o que Deus tem para nós, para continuarmos com os nossos estudos, amém? Conto com você aí no canal. Entre no canal, dê um joinha, reparta a palavra de Deus com outros. Como eu sempre digo, vamos ser bocas de Deus na terra, amém? Deus abençoe.